Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece cada detalhe da vida dela, cada luta que ela tem enfrentado, cada pensamento que pesa no seu coração. Eu sei que às vezes ela se sente cansada, sem respostas, tentando entender os caminhos que a vida tomou. Mas eu te peço, Pai, que nesse instante ela sinta a Tua presença, que ela saiba que não está sozinha e que o Senhor tem um plano para tudo que acontece conosco. Se há dor, traga alívio. Se há incerteza, traga clareza. Se houver desânimo, renova a esperança. Fortalece a fé dela, para que mesmo em meio às dificuldades, ela não perca de vista quem Tu és. Pois eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa, pois nada é impossível para Ti. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu oro para que esse seja um tempo de renovação, de esperança, de fortalecimento para a sua fé. Amém? Eu peço que você dê o like nesse vídeo, porque através desse simples gesto nós conseguimos alcançar todos os dias milhares de pessoas com a palavra de Deus. Se você está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Quando você faz isso, o YouTube te avisa toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Inclusive, você que é membro está tendo acesso antecipado a esse vídeo. Você recebe o vídeo antes de todas as pessoas. Depois o vídeo fica disponível para todos, mas quem é membro recebe os vídeos antecipadamente aqui pelo YouTube. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Olha só, e se eu te disser que o seu sofrimento não é o fim da sua história? Que Deus não te abandonou, mesmo que Ele esteja em silêncio? Que mesmo quando você não entende, Ele continua no controle? A gente tem essa mania de achar que a dor significa ausência de Deus, mas não significa. Deus nunca prometeu que aqueles que o seguem seriam blindados de todo sofrimento. Pelo contrário, a Bíblia está cheia de relatos de pessoas fiéis e que mesmo na sua fidelidade passaram por provações. Pessoas que foram testadas, machucadas, injustiçadas. Mas nenhuma delas foi esquecida. Nenhuma dessas pessoas ficou sem resposta. Eu quero ler com você um texto que está em Jó 42. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Diz assim: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Presta atenção. Se você está passando por um momento difícil e quer que eu ore por você no final desse vídeo, escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários, porque no final eu vou orar por você. Não importa o que você esteja enfrentando, escreva aqui o seu pedido de oração. Irmãos, essa frase, essa expressão foi dita por Jó
depois que ele passou por um sofrimento extremo. Jó enfrentou calamidades na sua vida, em todas as áreas, calamidades que vieram de repente, catástrofes, e fizeram com que ele perdesse os filhos, os bens, a saúde. Eu poderia dizer que ele até entrou em crise com a sua esposa, que disse para ele: amaldiçoe o seu Deus e morra. Quando a dor chega sem nos avisar, quando a vida parece desmoronar diante dos nossos olhos, a primeira pergunta que vem à nossa mente é: por quê? Por que, Senhor? Por que Deus permite que pessoas boas sofram? Por que aqueles que se dedicam a Ele enfrentam tempestades? Você já se fez essa pergunta? Se você já se questionou em relação a isso, saiba que você não está sozinho. Jó também fez a mesma pergunta. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se afastava do mal, é o que diz a palavra. Mas que de um dia para o outro perdeu tudo. Como eu disse, perdeu a família, perdeu os bens, perdeu a saúde. Tudo foi arrancado dele. E no meio do sofrimento, ele não teve respostas imediatas, apenas o silêncio. E talvez seja assim que você se sente agora, esperando respostas, buscando um sentido para tudo aquilo que está acontecendo com você, tudo aquilo que te provoca dor, tristeza, frustração, decepção, tentando entender o que Deus está fazendo nos bastidores da sua vida. Jó perdeu tudo sem aviso. Um dia ele era um homem próspero e feliz. No outro, ele estava no chão, cercado de cinzas, tentando entender por que a vida havia desmoronado daquela forma tão brutal. Nenhuma explicação, nenhuma saída visível, apenas perguntas sem respostas. E para piorar, os poucos amigos que vieram consolá-lo não souberam fazer isso. Seus amigos o julgaram. Sua esposa falou para ele desistir. Ou seja, Jó se encontrou sozinho. Ele se viu sozinho, sem ninguém que realmente entendesse a sua dor. E talvez você já tenha passado por algo semelhante. Ou talvez você esteja passando por algo assim. Talvez você já tenha sentido o peso de enfrentar uma tempestade sem o apoio de ninguém. Talvez já tenha ouvido palavras que, ao invés de ajudar, te machucaram ainda mais. Mas Deus nunca perdeu Jó de vista. Amém? Entenda isso. Deus nunca perdeu Jó de vista. E Ele também não perdeu você. Agora, a pergunta é: como permanecer firme quando tudo ao redor nos empurra para desistir? Como não perder a fé no meio de uma crise, no meio da dor? Eu quero ler novamente Jó 42, verso 2. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esse versículo, ele é uma das chaves para você compreender o livro de Jó. Tudo o que estava acontecendo com ele fazia parte do plano de Deus. Satanás havia questionado Deus sobre a fé de Jó, dizendo: é muito fácil ter fé quando se tem tudo. Deus então permitiu que o diabo tirasse tudo dele, menos a vida, para que Jó fosse testado. Presta atenção.
Se você está passando por um momento difícil e que você não está entendendo, saiba que Deus tem um propósito no seu sofrimento. Deus tem um propósito em tudo o que está acontecendo na sua vida. Você crê nisso? Se você crê, escreva aqui nos comentários pela fé. Deus tem um propósito. Escreva isso com convicção. Deus tem um propósito. O sofrimento não foi o fim da história de Jó. Depois que ele enfrentou tudo isso, Deus restaurou a sua vida e lhe deu o dobro do que ele tinha antes. Mas a maior lição não está no que Jó recebeu, e sim no que ele aprendeu. Jó descobriu que Deus não precisa explicar tudo para continuar sendo Deus. Ele percebeu que sua fé não dependia de respostas, mas de confiança. A dor pode nos ensinar mais do que os dias tranquilos. Tem lições que nós só aprendemos no sofrimento. As provas fortalecem a sua fé. O deserto nos aproxima de Deus, nos ensina a sermos dependentes dele. Mas o sofrimento não dura para sempre. Amém? O seu sofrimento não é para sempre. A presença de Deus na sua vida é para sempre. Mas o seu sofrimento, as suas tribulações, não são para sempre. Portanto, se você está enfrentando um momento difícil, saiba que Deus não se esqueceu de você. O silêncio de Deus não significa abandono. Ele ainda está no controle e nada foge do seu plano. Jó declarou que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que Deus escreveu para você continua de pé. Amém? Aquilo que o Senhor prometeu irá se cumprir na sua vida. Não importa o quão turbulento esteja sendo esse tempo na sua vida, esse tempo de dor, esse tempo de luto, esse momento de perda, de desânimo, de fraqueza espiritual, Deus continua no controle da sua vida. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. Eu queria pedir que você escrevesse aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o motivo da sua dor, da sua tristeza, do seu pranto, tem sido uma pessoa específica, escreva o nome dessa pessoa aqui. Não precisa escrever de que se trata. Escreva o nome dela, o nome dele. E eu vou orar pelos pedidos que forem escritos aqui. Se você tem passado por lutas em alguma área específica da sua vida, declare aqui nos comentários. Saúde, finanças, família, vida sentimental, vida espiritual, vida ministerial. Talvez você está enfrentando lutas aí na sua igreja, no seu ministério. Escreva aqui nos comentários pela fé. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, obrigado porque hoje a Tua palavra nos ensina que nenhum dos Teus planos será frustrado, que todos eles irão se realizar. Obrigado porque mesmo quando não entendemos, podemos confiar que o Senhor continua no controle. Obrigado, Pai, porque cada dor, cada dificuldade, cada momento de silêncio não significa abandono, mas faz parte de algo muito maior do que nós podemos entender ou do que nós podemos enxergar. Nos perdoe por todas as vezes que fraquejamos na fé, por todas as vezes que nos desesperamos e achamos que o Senhor nos esqueceu.
Perdoa quando duvidamos do teu cuidado e permitimos que a angústia tome o lugar da confiança. Nos perdoa, Pai, quando em meio à dor pensamos em desistir, ao invés de permanecer firmes. Perdoa os nossos pecados, os erros que cometemos todos os dias, os pensamentos, palavras e atitudes que não te agradam. Nos lava, nos purifica e nos transforma. Nos ensina a andar nos teus caminhos e a viver de acordo com a tua vontade. Hoje eu quero orar especialmente por aqueles que estão enfrentando dias difíceis. Pessoas que perderam algo ou alguém. Pessoas que estão lutando contra uma dor que ninguém vê. Pessoas que se sentem sozinhas, sem apoio, sem direção, cercadas apenas pelo silêncio. Espírito Santo de Deus, visita esse coração ferido agora. Traz consolo onde há sofrimento. Dê esperança onde há desespero. Renova as forças dessa pessoa, dessa irmã, desse irmão que não suportam mais passar por isso. Eu oro por todos aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, por aqueles que têm batalhado sem ver o resultado. Eu oro por aqueles que lutam contra as enfermidades, por essa pessoa que recebeu um diagnóstico desfavorável, que trouxe medo e incerteza no coração dela. Eu oro por essa família, Pai, que está em crise, por lares que foram abalados, pelos relacionamentos que parecem sem solução. Eu oro por aqueles que estão quase desistindo, pessoas que não enxergam saída. Contempla, meu Pai, cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome mencionado, cada situação colocada aqui, cada clamor e cada súplica. O Senhor conhece cada história, cada detalhe da nossa vida, das nossas vidas. Eu coloco cada um que está me ouvindo em tuas mãos e peço que o teu agir se manifeste na vida dessa pessoa. Que as portas se abram, que as enfermidades sejam curadas, que corações sejam transformados. Que a tua paz, que vai além do nosso entendimento, transforme a nossa vida por dentro. Eu oro, ó Deus, confiando que o Senhor está ouvindo, que mesmo no silêncio o Senhor está trabalhando, que cada lágrima não será em vão e que no tempo certo nós veremos a tua resposta e glorificaremos o teu nome. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, porque oro no nome poderoso do teu Filho Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Não importa as tempestades que você tem atravessado, o deserto que você tem passado na sua vida. Deus está cuidando de você. Deus contempla a sua dor e o seu sofrimento. E no tempo certo, Ele trará as respostas. E enquanto as respostas ou a providência não vem, Deus te fortalece para que você não morra. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde ela apenas para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado,
Nesse momento eu quero orar por essa pessoa que está ouvindo essa palavra. Obrigado, Pai, por essa rica oportunidade que o Senhor me concede. Ó Deus, eu sei que a oração dela pode estar cheia de cansaço, de lágrimas, de dúvidas, mas ela ainda está orando. E isso já é fé. Que o Senhor ouça essa oração. Mesmo que essa pessoa esteja cansada de repetir as mesmas palavras, mesmo que ela esteja começando a duvidar se ainda vale a pena dobrar os seus joelhos, eu peço que o Senhor ouça esse clamor. E mais do que isso, que o Senhor conceda paz ao coração dela, enquanto o seu milagre não vem. Que ela sinta a tua presença, ainda que não veja nada mudar. Que ela saiba que o Senhor está cuidando de tudo, mesmo no silêncio. Abençoa o dia dela, Senhor. Renova suas forças. Mostra que o Senhor ainda nos ouve e o Senhor ainda tem poder para agir. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tem dias que a gente ora e parece que a única coisa que nós escutamos de volta é o silêncio. Você já teve essa sensação? E não é um silêncio qualquer. É aquele silêncio que machuca, que assusta, que faz a gente pensar: será que Deus me esqueceu? Mas eu estou aqui hoje para te lembrar de algo importante. O céu pode estar em silêncio, mas Deus continua trabalhando. Deus não fechou os ouvidos para a sua oração. Ele ainda está ouvindo, mesmo quando tudo parece parado. Em Salmos 34, versículo 18, está escrito: o Senhor está perto de quem tem o coração quebrantado e salva os que perderam a esperança. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações. Essas ações levam apenas alguns segundos, mas elas fazem toda a diferença para que a gente continue produzindo esse conteúdo aqui diariamente nas redes sociais. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal, ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Tem pessoas que não oram mais como antes, não falam mais com Deus como falavam antes. Não por falta de fé, mas por cansaço. Porque oraram tanto e nada aconteceu. Porque pediram com sinceridade e tudo continuou do mesmo jeito. E isso cansa. Isso faz com que a gente aos poucos vá se calando. Mas o silêncio não significa que você perdeu a conexão com Deus. Deus não se afasta porque você não consegue mais dizer as palavras certas. Não é isso. Ele continua perto, mesmo quando o nosso coração está bagunçado. Deus entende as orações que você faz do jeito que você fizer. Até o seu pensamento Ele consegue perceber. Você pode até ter se acostumado a pensar que só será ouvido quando fizer tudo certo. Mas Deus não está esperando a sua performance. Ele está esperando o seu coração, a sua entrega. Ele não precisa de frases bonitas. Deus precisa da verdade que você carrega.
mesmo que ela venha de forma confusa, mesmo que ela seja expressa com a sua voz embargada ou desesperada. Você não precisa sentir algo para ter certeza de que Deus te ouviu. Não precisa de um arrepio, um sinal, uma resposta imediata. O que você precisa é lembrar que a fidelidade de Deus não depende da intensidade da sua emoção. Ela é constante, ela não muda. E talvez essa seja a maior prova de fé. Continuar orando quando você já não sente mais nada. Falar com Deus quando você já não tem mais palavras. Continuar esperando e crendo, mesmo quando você já cansou de esperar. Isso não é fraqueza, isso é entrega. Isso é fé. E é aí que os céus se movem, mesmo quando você não percebe. Você ainda está orando, mas no fundo sente que não acredita mais como antes. Você fala com Deus, mas sente que está sozinho. Você dobra os seus joelhos, mas não sente força. E o que mais te machuca não é o silêncio. É sentir que você está falando com um céu fechado, enquanto a vida continua te empurrando para o abismo. Mas hoje eu vim aqui para te dizer uma coisa que talvez você tenha se esquecido. Deus está te ouvindo. Ele ainda escuta. Mesmo quando você ora chorando, mesmo quando você fala só com o pensamento, mesmo quando tudo em você diz que não vai dar certo. Você não precisa estar forte para ser ouvido. Não precisa ter palavras bonitas. Não precisa orar como alguém que acredita. Basta orar como alguém que ainda não desistiu. E se você ainda ora, então é porque ainda há fé aí dentro. Mesmo que seja uma fé pequena, mesmo que você esteja ferido ou ferida. E sabe por que o inimigo quer tanto que você pare de orar? É porque ele sabe que a sua oração é uma ameaça. Ele sabe que quando você ora, o céu se move, mesmo que você não perceba. Ele sabe que quando você continua falando com Deus, mesmo sem receber resposta, você está vencendo o desânimo, a dor, a raiva e a dúvida. Você acha que está sendo ignorado, mas está sendo sustentado na verdade. Tem livramento que você nem percebeu. Tem resposta que chegou em forma de força, em forma de refrigério, não de milagre. Tem porta que ainda não se abriu, porque Deus está protegendo o seu coração daquilo que você não vê. Por isso, continue. Ore do seu jeito, com a sua dor, com o que sobrou. Fale com Deus como quem fala com o único que ainda te entende. Porque Ele entende mesmo. E Ele está te ouvindo. Agora, nesse instante, enquanto você ouve essa mensagem. Você já percebeu que tem horas em que ninguém entende o que você está passando? Você tenta explicar, mas as pessoas minimizam a sua dor? Você tenta parecer forte às vezes, mas por dentro você está implodindo? E aí, quando você deita a cabeça no travesseiro, o único lugar onde ainda você tem coragem de ser você de verdade é na presença de Deus. É por isso que essa oração, mesmo feita no escuro, mesmo feita em lágrimas, mesmo feita em silêncio, tem tanto valor, porque ela vem de um lugar onde só você e Deus sabem o que está acontecendo. E se tem alguém que entende oração feita no cansaço, é Deus. Se tem alguém que responde até o silêncio de um coração quebrado, é Ele. Você não precisa mais fingir que está bem,
não precisa se forçar a sentir uma fé que hoje está pequenininha. Você só precisa continuar sendo sincero diante dele. Deus não rejeita sinceridade. Deus não despreza quem chega até ele sem forças, sem respostas, sem certezas. Na verdade, é aí que ele começa a agir. Talvez você esteja vivendo uma guerra interna, agora mesmo, tentando manter a sua fé viva enquanto carrega uma dor que só aumenta, tentando continuar acreditando enquanto tudo ao seu redor parece dar errado. E ainda assim, você continua aqui, me ouvindo, buscando respostas, ainda com sede. Isso diz muito sobre você. Você não parou, você não desistiu. E Deus está vendo tudo isso, meu irmão, minha irmã. Cada vez que você escolheu dobrar os seus joelhos, ao invés de explodir com alguém, cada vez que você escolheu orar, ao invés de desistir, cada vez que você segurou o choro, só para não preocupar quem estava ao seu lado, você achou que estava sozinho naquele momento, mas os céus estavam de olho em você. E essa dor que você carrega não vai durar para sempre. Vai virar testemunho, vai virar força, vai virar resposta. História boa para contar no futuro. Agora, respire fundo, feche os olhos se você puder, porque nesse momento nós vamos orar juntos. Eu quero orar por você. Se você tem um pedido de oração específico, escreva ele aqui nos comentários. Se você está orando pela vida de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Ou coloque o seu próprio nome. Se existe uma situação que você está enfrentando, que tem sido pesada demais, Deus hoje quer aliviar o seu fardo. Jesus falou o seguinte: venham até mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. E Jesus nos promete dar descanso. Ele promete tomar o nosso fardo de nós e devolver o fardo dele. E o fardo dele, segundo a Bíblia, é leve e suave. Então, entregue os seus problemas a Jesus hoje. Entregue a sua vida a Cristo, a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, tudo aquilo que tem te incomodado, que tem te entristecido. Deus já conhece todas essas situações, mas Ele quer ouvir a sua voz. E se você não quiser expressar com a sua voz, escreva aqui nos comentários e declare pela fé o seguinte: Deus, cuida de mim. Só isso. Deus, cuida de mim. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero começar essa oração te agradecendo, porque mesmo quando tudo parece em silêncio, o Senhor continua agindo. Mesmo quando o mundo ao nosso redor parece parado, frio e confuso, o Senhor segue nos sustentando. Obrigado, Pai, por cada livramento que nós nem vimos, por cada porta que o Senhor manteve fechada para nos proteger, por cada pequeno detalhe que mostra que o Senhor ainda está conosco. Perdoa os nossos pecados. Nos perdoe por cada pensamento de dúvida, por cada vez que deixamos a ansiedade tomar o lugar da fé no nosso coração. Nos perdoe por cada vez em que nos esquecemos que o Senhor é bom, mesmo quando tudo está difícil. Nos lava, nos limpa e nos purifica por dentro. E nos ensina, Pai, a confiar mais, mesmo nas noites mais longas da nossa vida.
Senhor, essa pessoa que está aqui orando junto comigo, nesse momento pode estar se sentindo cansada, esgotada, achando que a oração dela não faz nenhuma diferença. Mas eu quero te pedir que o Senhor venha agora com o teu Espírito Santo e renove as forças dela, que ela sinta a tua presença, que ela tenha certeza de que foi ouvida, que a paz que vem do alto invada a mente e o coração dela agora. Espírito Santo de Deus, visita essa casa, essa família, esse quarto, esse lugar onde essa oração está sendo feita. Toca, ó Deus, nesse coração ferido. Fortalece essa fé cansada. Mostra a ela que o Senhor está ouvindo, mesmo quando o silêncio parece dominar tudo. Dê um novo ânimo, dê coragem, direção. Fale ao coração dela de um jeito que só o Senhor sabe fazer. Eu apresento a Ti essa pessoa que está lutando contra os vícios, ó Deus. Pessoas que lutam contra as drogas, o álcool, a pornografia. Pessoas viciadas em mentiras. Quebra essas correntes. Liberta, restaura, dê um novo começo. Eu oro, Senhor, por essa mãe que tem clamado por seus filhos. Eu oro por esse homem que aceitou a Cristo no seu coração e agora quer caminhar junto com o Senhor. Eu quero orar por esses filhos que se afastaram da fé, que endureceram o coração. Tua palavra diz que o Senhor é aquele que esmiuça a rocha, que tritura a rocha. Usa, ó Deus, uma situação, uma pessoa, uma mensagem, um louvor, mas alcança essas pessoas que o Senhor tanto ama. Eu apresento diante de Ti todos aqueles que buscam um milagre na saúde, seja na sua própria saúde ou na saúde de alguém que eles amam. Visita essa pessoa, visita esse leito de hospital. Contempla, Senhor, esse homem, essa mulher que estão lutando para sobreviver. Conceda a eles a Tua cura. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor atenda a cada um deles, segundo a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Não desista agora. Presta atenção. Deus tem um propósito para você. E hoje Ele quer falar ao seu coração e te revelar coisas profundas. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E nesse momento nós estamos começando mais um Minuto com Deus. Se inscreva aqui no canal para você não perder os nossos vídeos diários. Ative as notificações para que elas cheguem no seu celular assim que forem postadas e dê o seu like para apoiar esse projeto evangelístico. Todos os dias nós estamos aqui no canal para recebermos mais de Deus, às 5 da manhã e às 18 horas. Nós estamos aqui todos os dias, perseverando e persistindo, pois o nosso Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de coragem, e por isso nós prosseguimos com fé e não desistimos.
mesmo quando as lutas vêm tentar nos parar e nos impedir de caminhar. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu não vou desistir. E em seguida coloque o seu pedido de oração. No final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Se você quiser apoiar esse projeto, seja membro do canal. Romanos capítulo 8, verso 37, está escrito assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Irmãos, muitas vezes nós olhamos para dentro de nós, buscando forças, tentando encontrar uma maneira de nos colocarmos de pé, tentando encontrar uma luz, e infelizmente nós não achamos essas coisas. É nesse momento que nós devemos olhar para aquele que não falha, aquele que é sempre fiel, aquele que garantiu a nossa vitória na cruz. Olhe para os olhos do Senhor, contemple a face do Pai, busque força na palavra de Deus, aprofunde o seu relacionamento com Ele e dedique tempo de oração para se conectar com o Senhor. Deus quer fazer de você um vencedor, mas você só vai vencer se o tiver ao seu lado, enquanto luta as suas batalhas. Por isso, segure nas mãos de Deus e volte a caminhar. A sua vitória já foi conquistada por Ele e agora cabe a você tomar posse disso. Se você recebe essa palavra, escreva aqui nos comentários: eu tomo posse. Sabe, irmãos, o nosso Deus não é um Deus que nos manda desistir da batalha. Na verdade, Ele é um Deus que nos encoraja, nos guia e nos dá força para continuar. Ele nos concede a coragem necessária para enfrentar os desafios que surgem no nosso caminho e nos assegura que, em todas as coisas, somos mais que vencedores, através do seu amor incondicional. Eu e você não estamos sozinhos nessa jornada. O Senhor está conosco a cada passo, pronto para nos sustentar e nos fortalecer. Quando nos sentirmos fracos, podemos buscar refúgio em suas promessas e na certeza de que Ele tem um propósito específico para cada um de nós. Quando enfrentamos momentos difíceis, pode ser tentador desistir, mas é exatamente nessas ocasiões que nós temos que nos lembrar da nossa fé inabalável em Deus. Se permitirmos que a sua palavra nos guie, nós vamos encontrar a força para continuar avançando, mesmo diante das adversidades. Portanto, não se deixe abalar pelas circunstâncias que te cercam. Ao invés disso, fixe os seus olhos no Autor da nossa fé, no Deus que prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Fortaleça a sua conexão com Ele através da oração e da meditação na sua palavra, pois é assim que nós seremos capazes de compreender o seu plano para nós e nos mantermos firmes na sua vontade. Lembre-se de que, embora as lutas possam ser intensas, a vitória já é nossa, por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Não permita que o desânimo e a incerteza lhe roubem a confiança no poder e no cuidado de Deus. Permita que a graça e o amor do Senhor te envolvam, te capacitando para seguir adiante com fé e determinação. Quando você vive de acordo com a vontade de Deus, você vai encontrar propósito e significado em cada etapa da sua jornada, sabendo que Ele está conduzindo tudo para o seu bem. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, levante a cabeça, mantenha o coração voltado para Deus e continue avançando na sua caminhada. Com Ele ao seu lado, você é mais forte do que imagina e é capaz de alcançar tudo o que Ele planejou para a sua vida.
Que essa mensagem seja um lembrete a você de que a perseverança é um dom dado por Deus e que através dela somos capacitados a superar qualquer desafio que se apresente diante de nós. Nunca desista, pois Deus está com você e a vitória já é garantida através do seu amor. Confie nele, pois ele é fiel para cumprir todas as suas promessas e te capacitar para viver uma vida de propósito e significado. Eu quero orar por você. Deus, obrigado pela tua palavra e pelo teu amor. Queremos te agradecer por mais uma vez demonstrar o teu carinho, a tua compaixão e o teu compromisso conosco. Te pedimos perdão por cada um dos nossos pecados. Que o Senhor possa trazer em nossa mente agora tudo aquilo que temos dito, pensado ou agido que vai contra os teus princípios. E que em nome de Jesus nós sejamos purificados de uma maneira verdadeira e sobrenatural. Pai, o Senhor sabe o quão difícil alguns momentos são e sabe o quanto a luta às vezes se torna pesada demais para nós. Por isso, queremos te pedir, nos fortaleça com o teu Espírito agora e nos encoraja para podermos prosseguir. Enche os nossos pulmões com o ar da tua maravilhosa graça, que nos tornou livres para seguir em frente, livres para cumprir os teus propósitos e para viver a tua palavra. Nós não vamos desistir agora, pois mais uma vez o Senhor nos ergueu de onde nós estávamos. O Senhor estendeu as tuas mãos de amor em nossa direção e nos colocou de pé novamente. Pai amado e querido, eu quero entregar em tua presença cada uma dessas pessoas que está sendo alcançada por essa mensagem. Eu peço que o Senhor olhe com compaixão para cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Manifesta a tua glória e o teu poder na vida de cada um. Visita, Senhor, essa família em suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Que cada pessoa que está ouvindo essa palavra possa viver uma mudança sobrenatural e que o dia de hoje seja como um divisor de águas na vida dele, na vida dela. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Comece o seu dia buscando a Deus, louvando a Deus, se enchendo com palavras que vão te fortalecer, que vão te edificar, que vão fazer com que você tenha mais força e coragem para encarar os seus desafios. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bom ter você aqui junto comigo para a gente poder refletir um pouco na palavra de Deus, tirar esse tempo tão importante para a nossa vida. Que bom se nós pudéssemos todos os dias começar a nossa rotina falando com Deus, não é verdade? Como isso é importante. Muitas vezes a gente começa o dia já pegando no celular, já se envolvendo com algum compromisso, com alguma conversa. Mas eu quero dizer para você algo muito importante. A primeira voz que você precisa ouvir pela manhã é a voz de Deus. E Deus fala conosco através da palavra dele. Por isso esse canal aqui existe. Por isso nós estamos aqui há mais de 10 anos no YouTube, postando reflexões bíblicas todos os dias, para que você tenha esse tempo com Deus, esse momento de intimidade com o Pai. Amém? Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. E eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like nos ajuda
a impulsionar essa mensagem. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e a fazer parte dessa grande comunidade de pessoas que buscam a Deus como prioridade. Amém? Seja bem-vindo aqui nessa grande família da fé. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje, eu vou extrair aqui do livro Uma Palavra para Cada Dia. Esse livro contém 365 mensagens, uma para cada dia do ano. E a palavra de hoje é dia 24 de junho de 2025, a palavra de hoje, o tema é o propósito de Deus para a sua vida. O texto é Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E aí o texto diz assim: bem antes da sua concepção, o Senhor te escolheu. Seu amor é tão grande que ele te escolheu para ser adotado como filho. E por esse amor enviou Jesus para redimir os seus pecados e te fazer nova criatura. O propósito de Deus para a sua vida é grandioso e a vontade dele prevalece sobre todas as coisas. Ainda que te acusem injustamente, Deus te escolheu para estar com ele. O propósito de Deus não tem ligação com a matéria, com esse corpo que você tem. Tem a ver com o seu espírito, com a sua formação em Cristo, com a sua fé. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E em Romanos capítulo 8, verso 28, Paulo escreveu o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O amor de Deus pela nossa vida não tem tempo, não tem limite. De nós, o Senhor só espera amor e fé inabalável em suas obras e no sacrifício da cruz. O propósito de Deus na sua vida não falha. Ainda que você tenha falhado, ainda que sua fé seja enfraquecida, o Senhor não altera o seu propósito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aí, diante desse texto, que eu li aqui nesse livro, a gente pensa o seguinte: o que eu posso dar para um Deus que simplesmente se entregou por mim? O que nós podemos oferecer para alguém que nos amou antes mesmo que nós nascêssemos? Ele nos escolheu, nos perdoou e nos salvou. Como, irmãos, que nós vamos retribuir um amor tão grande? A resposta, talvez, para essa pergunta, está em Romanos 12, versículo 1, onde o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Tem algumas versões que diz assim: esse é o culto racional de vocês. Ou seja, o que Deus espera da gente é entrega.
E não é uma entrega parcial, mas sim uma entrega total. Não é quando sobra tempo, é viver para Deus, sabe? É oferecer a nossa vida como um culto vivo. Não só o culto de domingo que nós nos acostumamos a participar, mas em tudo que nós fizermos, nós devemos glorificar o nome de Deus. Deus não quer uma performance, Deus quer sinceridade. Deus quer entrega, renúncia, transformação. Ele quer você. Ele quer que você viva com propósito, não por medo, mas por amor. Deus quer alinhar a sua mentalidade com a mentalidade de Cristo. E se não é essa transformação que você tem visto na sua vida, se a sua mente tem se enchido mais de ansiedade do que de paz, mais de dúvidas do que de fé, então hoje é dia de clamar ao Senhor. Porque talvez você tenha se perdido do propósito de Deus. E o propósito de tudo na sua vida é uma pessoa apenas, Jesus Cristo. Talvez você tenha dúvidas em relação ao seu propósito. O seu propósito é Cristo. Amém? A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o seguinte: sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. São palavras escritas pelo apóstolo Paulo. Paulo nos convida aqui a sempre considerar a vontade de Jesus, olhar a maneira como Jesus agiria. E por isso, ele nos convida a uma mudança de mentalidade, de glória em glória, dia após dia. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero orar por seus pedidos de oração. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família, por tudo aquilo que tem te afligido, que tem te incomodado. E eu quero que você declare, pela fé, aqui nos comentários o seguinte: eu viverei o propósito de Deus. Amém? Escreva o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica ou o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui, coloque essa situação aqui para que a gente possa interceder, mas declare pela fé: eu viverei o propósito de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra, Deus, tão tremenda. Obrigado por esse dia que o Senhor nos permite começar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. A Tua palavra afirma isso e nós cremos nisso. Ó Deus, eu sei que muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós nos afastamos do Teu propósito e por isso nós queremos Te pedir perdão. Nos perdoe pelos pensamentos errados que nós temos. Nos perdoe, ó Pai, pelas atitudes precipitadas que tomamos, por todas as vezes em que nos esquecemos de olhar para Cristo e entender qual é a vontade dele diante de uma situação. Muitas vezes nós agimos na carne, nós agimos por impulso, nós tomamos decisões baseados nas nossas emoções, nos nossos sentimentos e não consideramos os teus princípios, a tua palavra, os teus ensinamentos. Esquecemos, ó Deus, ou deixamos de consultar o teu Espírito que habita em nós. Nos ajuda, Senhor, a pensar como Cristo pensava, a reagir da maneira que ele reagia. Que nós possamos carregar dentro de nós o caráter, a mansidão, a sabedoria e a firmeza de Jesus. Nos ensina, ó Deus, a viver com propósito. Mesmo no meio de dias difíceis, mesmo quando as coisas saírem do nosso controle,
mesmo quando as portas se fecharem, ou quando parecer que nós estamos caminhando sem direção, que nós possamos nos lembrar do teu amor, do teu cuidado, da tua misericórdia, da tua palavra e dos teus mandamentos. Pai amado e querido, eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Ó Deus, contempla cada nome escrito aqui, Pai. Ó Deus, que o Senhor dê alívio a essa pessoa que chegou aqui nesse vídeo desesperada, que não sabe o que fazer. Ó Deus, essa semana eu recebi uma mensagem de uma seguidora que disse que não tinha o que comer, não tinha o que dar para os seus filhos. E eu sei que muitas pessoas nesse momento se encontram assim. Mas eu creio que Tu és o Deus da provisão. Tu és o Deus que nos sustenta, o Deus que cuida de nós. Visita a família dessa irmã, Pai, que fez um contato aqui comigo e que não sabia o que fazer. Não deixe que ela tome nenhuma atitude precipitada, que ela seja socorrida em suas necessidades. O Senhor conhece a vida dela e a vida de todas as pessoas que estão aqui ouvindo essa palavra. Ó Deus, eu sei que tem pessoas aqui que estão sofrendo por causa da ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico e de tantas outras doenças que afetam diretamente a nossa mente, o nosso cérebro, as nossas emoções. Derrama a Tua cura, Pai, sobre essa pessoa. Contempla, ó Deus, essa pessoa que está no leito dos hospitais agora, esperando por uma vaga para fazer aquela cirurgia. Que o Senhor possibilite essa intervenção cirúrgica. Que o Senhor prepare tudo. Ó Deus, que o Senhor haja através dos medicamentos, dos tratamentos, da medicina, da ciência. E ainda que não haja mais recursos na medicina para essa causa, que o Senhor opere um milagre. Ó Deus, eu oro por casamentos que estão sendo destruídos nesse momento. Relacionamentos que foram afetados por causa de uma traição, por causa de um desentendimento, por causa de uma palavra de ofensa que foi proferida. Eu sei que o Senhor permitiu o divórcio em casos extremos, mas eu sei que a vontade do Senhor é que a família seja preservada. Por isso eu te peço, meu Deus, que o amor prevaleça nesse relacionamento. Que esse casal receba agora a Tua graça, o Teu favor. Que eles sejam cheios da paz de Cristo. Que eles sejam cheios de amor em seu coração e possam retomar o diálogo e possam se perdoar. Mas não permita, ó Pai, que essa família seja destruída. Eu peço que o Senhor abra as portas para as pessoas que estão desempregadas. Que o Senhor permita que esse irmão e essa irmã se recoloquem no mercado de trabalho. Ó Deus, tudo que ela está querendo, tudo que ele está querendo é um trabalho digno, é uma remuneração justa. E que o Senhor proporcione isso para que haja sustento nessa casa. E enquanto essa porta não se abre, que o Senhor providencie os recursos, seja através de alguém, seja através da igreja, seja através de uma instituição ou até mesmo através de um milagre, porque eu sei que o Senhor é um Deus de milagres. Que o Senhor olhe para nós com olhos de compaixão e com olhos de amor, e que cada pedido escrito aqui seja considerado pelo Senhor. Nos ajude a vivermos os Teus propósitos. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos
porque oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Viva tudo aquilo que Deus tem para você. Viva o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Se essa palavra abençoou a sua vida, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão aqui do Minuto com Deus. Hoje eu quero falar sobre escolhas e consequências. A gente está começando mais uma semana, né, pela misericórdia de Deus. Ele nos permite mais um dia, mais uma semana, mais um novo tempo na nossa vida. E a nossa vida é feita de escolhas. E nós temos que ter isso na mente de uma forma muito clara, muito consciente. Nós temos que entender que toda escolha que nós fazemos, para toda escolha que nós fazemos, haverá uma consequência. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós escolhemos, qual caminho nós decidimos seguir. Eu quero falar sobre isso hoje, eu quero que você ouça esse vídeo até o final, o Espírito Santo vai falar com você. Eu vou tentar ser bem breve aqui, tá? Algumas pessoas têm mandado aqui nos comentários que os vídeos estão ficando muito longos. E quando eu comecei a fazer o Minuto com Deus, há muitos anos atrás, há 10 anos atrás, as mensagens tinham no máximo 5 minutos. E aí depois, à medida em que o canal foi crescendo, em que o Minuto com Deus se tornou muito popular, eu aumentei o tempo um pouquinho, 10 minutos, fiquei bastante tempo nesse formato de 10 minutos, depois passei para 15, e agora as mensagens estão, em média, 20 minutos, tá? Eu considero, assim, um tempo justo, um tempo para dedicar à palavra de Deus, um tempo para você parar para refletir nas coisas da Bíblia, na sua própria vida. Mas eu queria saber a sua opinião. Você prefere mensagens curtas, mensagens de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 ou de 20 minutos? Ou para você não importa? Importa é ouvir a voz de Deus. E eu sei que tem dias que uma mensagem em um Reels que a gente ouve, né, de 2 minutos, de 1 minuto, já enche o nosso coração, já aquece a nossa alma e nós somos alimentados. Mas eu queria saber a sua opinião. Você prefere vídeos mais longos, de 15 a 20 minutos, ou você prefere vídeos mais curtos, no máximo até 10 minutos? Deixa aqui o seu comentário. O seu comentário é muito importante. Ele faz toda a diferença aqui para que a gente continue produzindo conteúdo. E dependendo, né, da repercussão que essa pergunta tiver, eu posso fazer 2 vídeos pela manhã, um vídeo mais curto e um vídeo mais extenso, para aqueles que gostam, né, e que têm essa disponibilidade de tempo para refletir na palavra. Não se esqueça de dar o like no vídeo, o seu like é muito importante. É o seu like que mantém esse trabalho aqui relevante nas redes sociais. É através das suas ações,
o like, o comentário, o compartilhamento das mensagens com seus contatos. Tudo isso faz com que esse canal continue em evidência aqui no YouTube. Então eu agradeço a você se você der o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações. Assim você recebe um aviso pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal, considere essa possibilidade de se tornar membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Olha só, hoje eu quero compartilhar um texto. Eu vou citar alguns textos bíblicos aqui, mas o primeiro que eu quero mencionar, quando eu comecei a preparar esse estudo sobre escolhas e consequências, é Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, do verso 7 ao verso 10. Diz assim, olha: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E o verso 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Eu separei aqui essa mesma passagem na versão da Bíblia A Mensagem, que, na verdade, alguns falam versão, mas ela é mais uma interpretação. E eu gosto muito de me basear no que está escrito nessa Bíblia A Mensagem. Essa mesma passagem que eu li na Bíblia A Mensagem, que você pode adquirir, eu não ganho nada com a venda dela, tá? Eu só estou recomendando para quem gosta de ler a Bíblia, de entender a Bíblia, eu recomendo essa Bíblia, A Mensagem. Ela diz assim, ó, essa mesma passagem: não se enganem, ninguém faz Deus de bobo. Toda pessoa colhe o que plantou. Quem planta egoísmo, ignorando a necessidade dos outros e a Deus, colherá o mal. O resultado de sua vida será frutos inúteis. Mas aquele que planta conforme Deus, permitindo que o Espírito faça a obra de crescimento nele, terá uma colheita de verdadeira vida, vida eterna. Portanto, não se cansem de fazer o bem. Essa está praticamente igual à outra. No tempo certo, teremos uma boa colheita, se não nos desesperarmos nem desistirmos. Cada vez que tivermos chance, trabalhemos para o benefício de todos, a começar pelos mais próximos de nós e na comunidade de fé. Escolhas e consequências. Toda escolha que nós fazemos na vida, nós iremos colher o bem ou o mal. Então, pensando nisso, você precisa fazer bem as suas escolhas. Você precisa considerar as consequências. O que você colherá quando você determinar seguir por esse caminho? Pense no futuro, não pense só no agora. Às vezes as pessoas fazem escolhas
baseadas no que elas estão sentindo, baseadas na necessidade daquele momento, sem se preocupar com o que virá depois, em decorrência dessa escolha. Eu me lembrei de Abraão e Ló. Foi assim: os pastores de Abraão tiveram um desentendimento com os pastores de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Então Abraão chegou para Ló e disse o seguinte, estou falando quase com minhas palavras, tá? Ló, não tem como os nossos pastores andarem juntos, então nós vamos ter que nos separar. Me diga para onde você vai, que eu irei para o lado oposto. Se você escolher ir para a direita ou ir para o norte, eu irei para o sul. Se você escolher o leste, eu irei para o oeste. Então você pode fazer a sua escolha. Abraão foi muito franco e muito claro com Ló. Se você for para cá, eu vou para lá. Então Ló olhou para o lado e viu a campina verde do Jordão. Se a gente está falando aqui de pasto, de um lugar para criar o seu rebanho, uma campina verde seria uma boa escolha, certo? E foi exatamente isso que Ló fez. Eu vou para cá. Eu vou seguir aqui o caminho da campina do Jordão. Mas o caminho que Ló escolheu, ele dava em duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Ou seja, ele escolheu um caminho baseado somente no que ele estava vendo, no que estava diante dos seus olhos. Mas por causa dessa escolha, ele acabou indo para uma terra dominada pelo pecado, o que resultou mais tarde em uma destruição. Deus destruiu praticamente essas cidades e a esposa de Ló, quando eles estavam deixando ali o lugar, olhou para trás e acabou virando uma estátua de sal. É o que diz a Bíblia, é o que diz o texto bíblico. Então, esse é um bom exemplo de uma escolha aparentemente certa, mas que deu errada. Se Ló pensasse bem, ele teria dito: Abraão, me dá um tempinho que eu vou percorrer esse caminho para ver onde ele vai dar. Você não se muda para uma cidade sem antes conhecer a cidade, sem antes visitar, saber como é o lugar. Não é verdade? Muitas pessoas fazem escolhas precipitadas e as pessoas pagam caro por isso, por causa de escolhas precipitadas. Então, hoje, a palavra é para que você tenha mais critério em suas escolhas. E aqui eu não estou falando de escolher a roupa, de escolher, uma série que você vai assistir. Eu estou falando de escolhas que vão impactar a sua vida. Eu conheço pessoas que se mudaram de cidades e a mudança da cidade foi o ponto determinante para que a família dela fosse destruída, para que os filhos se afastassem de Deus, para que o casamento fosse afetado. Então, tenha sabedoria para fazer as suas escolhas. Deuteronômio 11, do verso 26 ao verso 28, Deus diz assim: prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos.
Deus está falando aqui de forma muito clara em Deuteronômio que existem dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho da maldição. Então, para toda escolha que você fizer, escolhas importantes, escolhas que vão determinar o seu futuro, pergunte a Deus, pergunte ao Espírito Santo. Fala assim: Espírito Santo, qual é o caminho da bênção aqui? Nessa encruzilhada. Qual é o caminho da bênção? Qual é o caminho da maldição? Porque eu quero andar no caminho da bênção. Seja sincero com Deus, derrame seu coração diante de Deus, irmãos. E faça escolhas coerentes, sábias. Peça ao Espírito Santo para abrir a sua mente, para tocar no seu coração, para te dar discernimento. Talvez nessa semana que está começando, você tenha algumas escolhas para fazer. Você está diante de alguns caminhos. Escolha o caminho certo. Escolha aquilo que está respaldado pelos princípios de Deus. Talvez você esteja aí passando, por exemplo, por uma crise no seu casamento. E aí você tem a escolha de se divorciar. Você colocou isso no coração: eu vou me divorciar porque aí eu resolvo o problema. Será que está resolvendo o problema mesmo? Você está considerando as sequelas que os seus filhos vão colher dessa escolha? Você está considerando as questões financeiras que envolvem um divórcio? A questão de saúde emocional? Tudo isso precisa ser considerado. Talvez você pense que está resolvendo um problema, mas você está criando vários outros problemas. Então, pense bem para fazer as suas escolhas. Peça ao Espírito Santo para te direcionar em toda escolha que você fizer. E lembre-se que Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de mentira, de engano, de trapaça. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Aquilo que o homem plantar, ele colherá lá na frente. Em um momento ou em outro, ele vai colher o fruto das suas decisões. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se Deus te lembrar de uma situação específica, situação essa que você precisa fazer uma escolha, que você precisa tomar uma atitude, coloque ela aqui nos comentários. Se existe alguém que você conhece que está enfermo, enferma, escreva o nome dessa pessoa aqui. Nós vamos orar juntos. A oração tem poder, viu? E eu quero que você ore junto comigo, onde você estiver. Ore junto comigo. E escreva pela fé aqui nos comentários o seguinte: Senhor, me dê sabedoria. Escreva isso. Senhor, me dê sabedoria. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais essa semana que o Senhor nos concede, por mais essa oportunidade de fazer o bem, de fazer boas escolhas. Ó Deus, que o Senhor nos dê a capacidade de discernir o caminho da bênção e o caminho da maldição. Que nós não sejamos levados em nossas decisões somente pelos nossos sentimentos, somente por aquilo que está diante da nossa vista, mas que nós possamos, com a mente de Cristo, enxergar lá na frente, Pai. Enxergar
aquilo que os nossos olhos não conseguem ver no momento. Ó Deus, que cada pessoa que está ouvindo essa palavra seja direcionada pelo Teu Espírito Santo, seja tocada pelo Senhor. Derrama sobre ela sabedoria, para que ela tome decisões sábias, decisões que estejam de acordo com a Tua vontade, que estejam respaldadas pelos Teus princípios, que estejam de acordo com a Tua palavra. Nós não queremos semear na carne, porque da carne nós colheremos destruição, mas sabemos que se semearmos para o Espírito, nós colheremos vida eterna. Nos ajude, Pai, a fazer o bem. Não nos deixe desanimar enquanto fazemos o bem. Sempre que tivermos oportunidade, queremos praticar boas obras a todas as pessoas, principalmente a família da fé. Que essa semana seja uma semana de bênção na vida dessa pessoa que está me ouvindo. Uma semana de vitória, de milagre. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Ó Deus, visita, Senhor, cada família representada aqui. Cada nome aqui está relacionado a uma causa, a uma dor, a uma necessidade. Que o Senhor, em Tua infinita bondade, atenda a cada um dos pedidos mencionados aqui pelos meus irmãos, segundo a Tua vontade, Pai. Seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Não permita que essa família seja destruída. Não deixe que esse casamento se acabe. Ó Deus, que o Senhor visite essa pessoa que está aí no leito do hospital, lutando contra essa enfermidade. Que ela receba a cura, seja através de um milagre, seja através desse tratamento, desse remédio, dessa intervenção cirúrgica, mas que ela seja curada e que não fique nenhuma sequela, Pai, dessa enfermidade. Ó Deus, que o Senhor contemple as pessoas que têm passado por dificuldades financeiras. Abre as portas para ele, para ela. Que o Senhor recoloque esse teu filho, essa tua filha no mercado de trabalho. Ó Deus, que todas as necessidades dessa casa sejam supridas. Não permita que falte o alimento, Senhor, para essa família. Abre as portas para esse pai de família que não sabe de onde tirará recursos para honrar com os seus compromissos. Abençoa, Senhor, essa mãe que tem cuidado praticamente sozinha dessa família, desses filhos. Honra ela, Senhor, nessa venda, nesse negócio. Dê a ela, Senhor, tudo aquilo que ela precisa para que ela vença essa semana. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Tenha uma excelente semana. Se essa mensagem abençoou a sua vida, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.